Fala, galera tricolor. Não caiu e não teve muita aceitação aí a declaração de Fernando Diniz na coletiva após jogo de 0-0 aí Flamengo e Fluminense, em que o Fluminense foi eliminado do Cariocão 2024, em que o Fluminense almejava sim conquistando o tricampeonato carioca. Teve muitas declarações fortes aí e uma delas muito em destaque. Eu vou colocar para vocês aqui na íntegra e depois vou colocar na descrição do vídeo aí, né, na coletiva da Flu TV. Vamos acompanhar junto aí a declaração do Fernando Diniz, que estava pistola e muito arrogante na coletiva após o jogo, após a eliminação do Fluminense para o Flamengo. Não foi aquela coisa simplista, quase que idiota, de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor. Começar a coletiva do técnico Fernando Diniz, Flamengo 0, Fluminense 0. Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esporte. Diniz, nós acompanhamos hoje uma partida muito equilibrada e principalmente um ponto forte na marcação dos dois times. Eu queria saber a sua avaliação e o seu sentimento após essa partida. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a equipe se comportou muito bem, bem diferente do primeiro tempo de semana passada, completamente diferente. Teve muito protagonismo no jogo. O Flamengo, as chances que teve, ficou quase sempre em transição, algum erro nosso ou erro do juiz, né? Como eles fizeram o gol, aquele lance que foi uma falta, para já falta fácil de ser marcada, o juiz não marcou. Mas o mais importante foi a mudança de postura, não só para esse jogo. Acredito que a gente, nessa semana, após o primeiro Fla-Flu, os treinamentos já foram totalmente diferentes e a gente voltou a energia que a gente precisa para poder jogar bem e ser bastante competitivo. Acho que o jogo foi um bom jogo, mas acho que o Fluminense teve mais protagonismo, buscou mais a vitória e se tivesse um vencedor seria justo que fosse o Fluminense. Boa noite, Fernando Diniz, Gabriel Ribeiro, Web Rádio Audiativo. Nos dois jogos o Fluminense foi bem diferente. No primeiro jogo foi um pouco menos com a bola, nesse segundo teve um pouco mais a posse, mas o que não mudou foi a falta de finalização ao gol. Nos dois jogos tiveram nenhuma finalização ao gol. E a tentativa da entrada do Marquinhos pela lateral foi uma tentativa de o time finalizar mais, de ser mais efetivo ao gol? Esse lance da bola não ter ido no gol, obviamente que você chutar, a bola precisa entrar na direção do gol para ser o gol, mas a gente teve boas chegadas, bons cruzamentos, teve um número grande de escanteio, teve bons chutes fora da área, teve bola na trave. A gente não teve nenhum chute na direção do gol, mas a gente teve chances hoje de marcar mais de um gol. Então, às vezes, você chutar a bola no gol que não leva perigo nenhum, o Fábio também não fez. Não lembro do Fábio fazendo uma grande defesa no jogo também. Então, não foi um jogo que os goleiros trabalharam muito. Mas o Fluminense teve uma maneira de jogar hoje bem mais agressiva do que foi na semana passada. E a gente voltou pro caminho que a gente deve seguir até o final da temporada para poder buscar coisas grandes. Em relação ao Marquinho, não é para melhorar a finalização. O Marquinho entrou para a gente ganhar mais agressividade. A gente sonhava com a classificação, era difícil, mas a gente tentou. Tudo que a gente pôde para poder colocar o time de uma maneira muito agressiva e muito solidária. Então, acho que o Fluminense hoje foi um time, tem três coisas que acho que resume bem a equipe: um time solidário, com fome e corajoso. Então esses três grandes jogadores voltaram hoje, que eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte horroroso, aí os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta
a lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que vocês não falam hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida, tem muita torcida do Fluminense que reconhece o que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste. Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficam sendo do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês ficam tentando, fica tentando arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, faz uma coisa mais consistente, uma coisa assim, com mais ética, com mais moral. Não esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui, depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Pô, agora que tem que falar. Isso aqui é a vida da gente mesmo. Isso aqui eu assisto assim, fiquei a semana inteira aqui assistindo o jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar a solução que vocês acham da maior facilidade, alguns de vocês, né? É o Ganso e o Renato Augusto. É isso que a gente tem que conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério, falo direto quando ganha. Hoje não ganhou, a gente empatou, queria passar, não passou, mas esse é o time que a gente tem que ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais as nossas chances de ter sucesso. Diniz, aqui, Gabriel Amaral, Jornada KTO 1902. Queria fazer uma pergunta mais ampla sobre o primeiro trimestre. O Fluminense não joga mais agora nesse trimestre, só joga em abril. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse trimestre do Fluminense de 2024 em 3 áreas. Na área tática, se você, enfim, o que você pensa sobre a área tática do Fluminense nesse ano, se você gostou, se você não gostou, enfim, a sua análise. Na área física e dos resultados também. O Fluminense foi campeão da Recopa, parou na semifinal do Campeonato Carioca, foram as 2 competições que jogaram. Obrigado. Então, a primeira coisa, então, para contextualizar, e a gente não ficar com aquela coisinha, né, Gabriel? Aquela coisinha que às vezes a gente gosta, né? Aquela coisinha bem rasinha. O Fluminense voltou quase um mês depois de todo mundo. Jogou até quase Natal do ano passado. Foi vice-campeão do mundo. Ganhou mais um título internacional que o Fluminense não tinha, a Recopa. E assim, muitos de vocês ficaram alimentando aí a torcida, porque não ganha 13 clássicos. E não ganha 13 clássicos, mas circunstâncias completamente diferentes dos 13 clássicos. Hoje não ganhou, mas podia ter ganho. Tem que ver quanto é que todo mundo joga. Muitas vezes a gente jogou e não ganhou. Muitas vezes a gente jogou com o time todo reserva, muitas vezes a gente jogou com o jogador expulso, os clássicos. Vai ganhar, não vai ficar assim. Mas às vezes a gente focar, que é um time que em relação ao Flamengo, por exemplo, deve ter 1/3 do orçamento, que joga de igual para igual, que ano passado ganhou o Campeonato Carioca, que ganhou a Libertadores inédita. Passa assim, 10 dias que ganhou a Recopa, acho que é fácil que a Recopa jogar na altitude, depois virar aqui com um jogador a menos. Aí espera o negócio acontecer alguma coisa contra o Botafogo, aí perde. Quando a gente estava melhor no jogo, que a gente estava 2-2, e provavelmente a gente teria mais chance de fazer o gol do que o Botafogo, o André já foi expulso, a gente já toma o gol de pênalti. Semana passada nós jogamos muito mal o primeiro tempo, muito mal. Horroroso, um dos piores primeiros tempos desde que eu estou aqui. Mas logo depois que teve o primeiro tempo, se você pegar os 15 minutos do Thiago Santos ser expulso, o jogo já foi equilibrado e a gente mais no campo do Flamengo do que o Flamengo no nosso campo. Aí depois o jogo mudou de novo. Mas ninguém quer saber, muita gente não quer saber, né? Quer ver aquele negócio estico pegar fogo, aquele negócio, sabe? Quer ver, não quer bem do Fluminense, quer ganhar like, quer ganhar notoriedade em cima dos outros. E quando vocês têm sucesso, aí manda treinador embora, manda jogador embora, fica com que vocês mesmo depois reclamam. Fica reclamando. Mas é o que tenta, no primeiro sinal que tem do time não conseguir corresponder, começa esse tipo de comentário. Ainda mais do Fluminense.
Vendeu uma conquista inédita em novembro, foi no Mundial, fez a final do Mundial, começou a treinar depois, conseguiu ir na altitude e fazer um jogo bom, virou aqui, aí passou 15 dias, já começa a querer criar um inferno, e alimentar a torcida de coisa ruim, começa a vaiar jogador e vaiar o time, como se isso fosse ajudar alguma coisa. Aí a gente tem que, dentro, fechar, como foi o ano passado, quando tentaram, quando a gente foi aquela série sem time com um monte de cara fora do time, arrumaram crise interna. Vamos ver como vai ser, vou esperar a próxima. Estou falando isso daqui, porque daqui a pouco já para antecipar, porque é uma coisa tudo facinho de vocês. Nunca tem uma surpresa. Daqui a pouquinho, se tiver uma chance, nego vem. Aqui tem problema interno, que é assim, que não pode jogar o Ganso Renato Augusto, mas hoje, se toma um gol ali do lado, que pode tomar gol de qualquer lado, é porque botou o Marquinhos na lateral, é por conta disso, é porque é louco, é porque não tem, é sempre assim. Mas foi esse jeito da gente que levou o time, que ajudou o time a ser campeão da Libertadores, a ganhar de 4-1 do Flamengo ano passado na final, e de ganhar a Recopa. E de conseguir fazer um time competitivo com um orçamento muito mais baixo que os nossos principais rivais. Em relação à tua pergunta, então, fisicamente, a gente vai melhorar, a gente voltou 20 e poucos dias antes, ninguém está no apogeu da forma física, então uma ou outra lesão de adaptação normal, mas a gente teve pouca baixa por conta de lesão muscular. Da parte tática, o time hoje, você deve ter gostado da parte tática. Nós marcamos alto, nós saímos jogando, nós tivemos profundidade, nós tivemos cruzamento, então a parte tática melhorou, porque o time tem embasamento tático. E daí, você perguntou de parte técnica também? E dos resultados, assim, o mais importante para esse semestre, que era o mais importante, que era um título inédito, a gente conseguiu, que era a Recopa. A gente também queria ganhar o Campeonato Estadual, mas não conseguimos. Nós caímos de um rival que é muito forte, que começou antes da gente, que a gente, o ano passado, nós perdemos o nosso grande zagueiro de seleção, e eles contrataram mais um. E contrataram mais o Dela Cruz. E contrataram mais outro, daqui a pouco contrataram mais outro. Então isso tem que pesar nas coisas, relativizar um pouco, para a gente achar que a gente, assim, de valorizar o trabalho que é feito. E não tentar destruir na primeira oportunidade que vocês têm. Fernando, aqui também, Caio Blajá Trivela. Eu queria te perguntar também uma pergunta sobre esse começo de ano. O que você encontrou? Você falou muito da atuação do último jogo, primeiro jogo da semifinal, que isso não foi bem. Mas o que você encontrou de bom, de melhor, além da parte de postura que você explicou, e o que o Fluminense vai precisar melhorar para o restante da temporada? Obrigado. A gente partindo do jogo de hoje, eu acho que essa é a base. Eu falei assim, o time foi muito competitivo, foi um time corajoso, foi um time solidário. Eu acho que taticamente a equipe também foi bem, conseguiu marcar muito bem, e diante de um adversário que tem uma defesa extremamente difícil de ser transposta, também a gente conseguiu ter um jogo elaborado, que acho que é uma coisa. Você vai falar do jogo de hoje, o que faltou? Faltou a gente conseguir furar mais vezes a defesa do Flamengo, mas é uma defesa difícil de ser furada, para criar situações de gol. E não vai ser só para nós, vai ser para todos os adversários. Tanto é que eles não tomam gol há quanto tempo que eles não tomam gol, mas a gente teve chance de fazer gol, e poderíamos ter feito. Então, eu acho que para frente a gente vai ter que melhorar em todas as frentes, mas é um processo natural. A gente trabalha nesse sentido, de poder melhorar em tudo que a gente puder, como falou, da parte técnica, da parte tática, da parte física, e a gente trabalha muito para que as coisas aconteçam. E a gente espera que os jogadores, de fato, usem essa semana que a gente teve, pós o primeiro jogo do Fla-Flu, como uma grande entrada na temporada. Boa noite, Diniz. Gustavo Garcia, GE. Globo. Diniz, você falou muito sobre postura, né? No jogo passado, principalmente no primeiro tempo, e desse jogo. Queria saber assim, o que realmente mudou de postura? Você falou que vocês se fecharam. Como foi esse processo para essa mudança de postura? E também sobre a questão do André, cara. O quanto pesa essa volta dele até mesmo para o time competir como competiu mais hoje? Essa é a última, tá? Eu acho que o André... A volta do André, é difícil o contexto de hoje, o André, se tivesse jogado semana passada, ele não ia fazer milagre. Se tivesse jogado o André no lugar do Renato Augusto, que foi uma coisa, não ia fazer muita diferença, mas seguramente não ia fazer muita diferença. Porque o André já jogou em outras ocasiões que a gente jogou muito mal. Então não é o André que ia fazer toda a diferença, mas ele é um dos grandes destaques do nosso time há muito tempo. A gente tinha 3 jogadores de seleção ano passado, o Nino, o André e o Arias, que eram rotineiramente convocados. A gente perdeu o Nino, aquele a gente jogou sem o André. Então, assim, naturalmente, esses jogadores, quando não jogam,
faz falta, que são jogadores que têm técnica, que têm idade, que têm saúde, que têm estima elevada, e eles agregam para o time. Então, assim, não contar com o André é uma coisa que a gente nunca gosta. E ele é um cara que consegue fazer mais de uma função, ele consegue jogar de primeiro, às vezes sai, quase faz a função do segundo, às vezes eu coloco ele de zagueiro. Então, poder contar com ele é sempre muito bom. Mas não foi a ausência dele que criou. Se fosse isso, era só o André jogar, a gente não precisava treinar, não precisava fazer nada do que a gente fez. A gente fez muita coisa em relação a gente corrigir os defeitos que a gente teve semana passada, mudar a postura, porque assim, sempre é complicado você ganhar uma coisa importante e você não acomodar. Por mais que você trabalhe, por mais que você exija, tem um período que você vai meio que curtindo aquilo que está acontecendo. Isso não é com o Fluminense, qualquer time no mundo. Então a gente vai aprendendo a ganhar e ser competitivo de novo. Então eu acho que hoje a gente voltou a ser muito competitivo. E a gente tem que ser assim para a gente poder almejar coisas maiores. A sua primeira pergunta, esqueci. Em relação à competitividade, o que mudou dessa semana, de uma semana para outra? Você falou que se fechou? Eu acho que o time viu, assim, todo mundo reconheceu que a gente não podia fazer um tempo igual a gente fez com o Flamengo. Foi assim muito ruim. Foi horroroso o primeiro tempo de semana passada. O time do Flamengo não mudou a postura para hoje. Quem mudou a postura foi o Fluminense. Se a gente joga como jogou semana passada, teria sido igual o jogo. Então a gente viu que não dava para ser daquele jeito, que a gente pode fazer mais. E o que a gente fez hoje, a gente pode melhorar também. A gente tem que melhorar daquilo que foi hoje, o que a gente vai procurar fazer daqui em diante. Ok, Diniz, obrigado. Boa noite, gente.